Bom dia, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Vitor. Nós estaremos estudando o capítulo 7 do livro de História, que é as grandes navegações e o mercantilismo, nas páginas 149 a 153, certo? Então vamos lá. Abra aí seu livro de História. Vamos então basicamente entender, né, por que Portugal e Espanha foram os primeiros a se lançarem, né, nos processos das grandes navegações, certo? Então, vamos analisar primeiro o caso de Portugal, certo? O processo de expansão nas grandes navegações portuguesas, certo? Eles foram os primeiros, de fato, pelo seguinte conjunto de razões. Foram os primeiros a organizar um estado monárquico, certo? Centralizado, ainda no ano de 1139, enquanto as outras nações ainda demoraram bem mais para isso. Portugal já estava ali no estado centralizado na figura de um rei absolutista monárquico, certo? Não possuíam recursos, né, naturais e tinham uma grande deficiência na produção agrícola, gerada também porque eles tinham uma pouca mão de obra também para trabalhar nessa produção agrícola. A Igreja Católica financiava Portugal por ser um reino católico, para que esse levasse a fé católica para expandir os fiéis da Igreja Católica, haja visto que o protestantismo veio a ocorrer na Europa, né, posterior a esse período, e a Igreja Católica estava perdendo seus fiéis ali na Europa e temia que, inclusive, nos novos territórios alcançados, isso pudesse ocorrer. Então, financiava, né, muitas dessas navegações para expandir realmente seus fiéis. O reino de Portugal necessitava de metais preciosos, certo, gente? Para quê, professor? Para cunhagem de moedas, certo? Para poder ter moedas para comercialização ali com os outros reinos. Surgimento da burguesia também portuguesa foi muito importante, né? Eu sempre falo sobre o surgimento da burguesia, mas eu vou salientar novamente. Então, burguesia eram esses camponeses que eu sempre explico, mas eu vou explicar também. O camponês ele não era escravo, ele era servo. Ele trabalhava de fato uma certa parte do tempo de graça para o seu senhor, mas em um determinado momento, né, ele era liberado para trabalhar para ele mesmo. Então, graças a técnicas, graças à melhoria de clima, graças a diversos fatores, as produções que os camponeses faziam para si começou a exceder a necessidade. Então, o excedente da produção favoreceu o quê? Comércio. Os camponeses que conseguiam deter uma maior quantidade de produção acabaram se tornando comerciantes. E esses comerciantes começaram a enriquecer e comprar títulos de nobreza para si. Esses comerciantes ricos e com títulos de nobreza era a burguesia. E esse nome burguesia vem porque eles construíam castelos, né, para eles, e em volta eles construíam, né, uma vala, enchiam essa vala com água em redor do castelo para proteger o castelo. Essa vala era chamada de burgo, por isso que eles eram chamados de burgueses, certo? Então, surgimento da burguesia. As rotas comerciais terrestres com o Oriente, né, para Portugal, elas estavam fechadas pelos árabes. E o mar Mediterrâneo, que era uma rota para o Oriente também, era controlado pelas cidades italianas Gênova e Veneza. Isso dificultava a passagem de navios portugueses por ali. E finalmente o grande desenvolvimento tecnológico do período para a navegação, tá? Como foi, já existia, mas foi desenvolvido e aperfeiçoado o astrolábio, a bússola foi aperfeiçoada, as caravelas elas foram inventadas, houve também a criação da escola de Sagres da navegação, em que ensinava os princípios da navegação. E então os portugueses eles ficaram encurralados, eles não tinham saída terrestre, eles não tinham saída marítima pelo mar Mediterrâneo, então eles não tinham alternativa, eles se lançaram em alto mar, né, pela costa oeste e foram então navegando por ali pela costa da África até então alcançar as suas principais conquistas, certo? Em 1415
eles conquistaram Ceuta, no norte da África, e foram avançando. 1419 e 1431, muitas regiões foram conquistadas, né, ali próximo à costa da África, como a Ilha da Madeira, o arquipélago do Açores, que foi muito importante para a extração de madeira e outros bens dessas regiões. Em 1434, eles foram conquistando algumas regiões e conquistaram uma região muito importante, que era o Cabo Bojador. Já em 1440, eles conquistaram Cabo Verde e foram avançando, certo? Em 1482, eles conquistaram o Rio do Congo, que o reino do Congo era um reino muito rico, mas não conquistaram o reino do Congo, eles conquistaram o Rio do Congo, que proporcionou a descoberta de ouro, de prata, de diversos metais preciosos, de diamantes, inclusive. E isso foi enricando e enriquecendo os portugueses. Em 1487, eles conquistaram o Cabo das Tormentas, que atual país é a África do Sul. Em 1498, por meio do rei Emanuel I e do navegador Vasco da Gama, eles conseguiram chegar a Calicut, certo? Que era justamente a rota comercial com a Índia. Calicut era uma cidade indiana. Então eles chegaram, de fato, lá estabeleceram uma rota comercial. Já em 1500, eles conseguiram a sua maior descoberta. Pedro Álvares Cabral chegou à ilha de Vera Cruz, estabeleceu um entreposto comercial para a rota com o Oriente. E essa ilha de Vera Cruz é o que nós chamamos hoje de Brasil, certo? Então essas foram aí as principais conquistas portuguesas. Vamos aí para entender as conquistas espanholas nesse momento. Por que a Espanha demorou tanto para se lançar ao mar, certo? A Espanha se lançou nas grandes navegações cerca de 100 anos depois de Portugal. Então Portugal já tem custado muita coisa quando a Espanha se lançou. O principal motivo para isso ter ocorrido, de fato, foi a guerra de reconquista que a Espanha estava travando com os mouros, que estavam tentando invadir e tomar a Espanha, e eles acabaram expulsando e derrubando o califado de Granado, certo? E expulsando os mouros ali da Península Ibérica, que só ocorreu, né, somente no século XV, certo? Em 1492, por meio do navegador genovês Cristóvão Colombo, a Espanha de fato chegou então às Américas, que foi a ilha de Guanani, que é a atual San Salvador, nas Bahamas, certo? Já em 1519 e 1522, por meio do navegador Fernando de Magalhães, eles conquistaram então as Filipinas, certo? Já na Ásia. Em 1513, conquistaram Nunes Balboa e então eles começaram a percorrer a América Central, né? E Nunes Balboa ele batizou essas terras, né, de América em homenagem a Américo Vespucci, certo? Então, Nunes Balboa era um conquistador espanhol, ele percorreu a América Central, ele batizou as terras em homenagem a Américo Vespucci de América, e foram então as principais conquistas espanholas, além da América do Sul, grandes territórios na América Central, nas Antilhas. Então essas foram aí as principais conquistas na perspectiva espanhola, certo? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retorne ao material. Vou estar enviando um exercício para vocês por áudio. Boa sorte na resolução. Tudo de bom e até mais. Tchau. Bom dia.